Igreja Viva, paz e luz. Que Deus abençoe todos vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Faz com o dedo assim, com a mão direita. E fala assim, guerras. Agora faz assim, internas. Vira a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim, guerras. Internas. Vira para o outro lado e fala, guerras. Internas. Agora olha para mim e fala assim, se eu venço aqui, eu venço aqui, eu venço aqui, e eu recebo vitória. Se eu derroto aqui, eu derroto aqui, eu derroto aqui, e eu recebo derrota. Alguém aqui recebe derrota? Então bate o pé no chão e fala, tá amarrado em nome de Jesus. Fala comigo, só tem vitória para mim. Então dá um sorriso e fala assim, eu vivo sorrindo para o meu futuro, porque eu tenho inteligência para vencer aqui, para vencer aqui, para vencer aqui e para colher muitas vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Então põe as duas mãos assim na cabeça e fala assim, tudo está na minha cabeça. Tira a mão da cabeça. Põe de novo. Tudo está na minha cabeça. Tira a mão. Agora fecha o olho e pensa no que você está falando. Tudo! Põe a mão na cabeça e fala, está na minha cabeça. Olha para mim. Hoje você vai aprender a ser o CEO do maior negócio da sua vida, que é a sua vida. CEO quer dizer aquele que tem o domínio máximo, que está no topo da hierarquia de uma instituição. O maior empreendimento da sua vida é a sua vida. O maior negócio da sua vida é a sua vida. E a sua vida é composta por segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e para lá de um século. Porque para o fiel, Deus multiplica os seus anos de vida e nós estamos num projeto de viver até 120 anos, amém? Com muita qualidade de vida, igual o apóstolo, amém? Então, tempo é vida. O seu tempo tem custado quanto da sua vida? O seu tempo tem custado quanto do seu dinheiro? O seu tempo tem sido investido diligentemente, de forma proposital? Ou o seu tempo tem sido roubado e você às vezes nem percebe que estão roubando o seu tempo? Os ladrões do tempo, as raposinhas que destroem com o seu tempo e assim destroem sua vida. Ou o seu tempo tem sido desperdiçado? Pior do que o ladrão, você mesmo pega o seu tempo e joga no lixo porque você é um tonto, um tolo. Ih, apóstolo, já começou a me pegar aqui, eu já estou percebendo que eu estou desperdiçando meu tempo, e que tempo é vida, então eu estou jogando a vida que Deus me deu, cheia de oportunidade, repleta de oportunidades de vitória, estou jogando no lixo. Então hoje você veio aqui para se tornar o CEO da sua vida, o CEO, o dominador, aquele que tem o comando do maior empreendimento da sua vida, que é a sua vida. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 3, do versículo 8 ao 11. Isaías 3, do 8 ao 11. Eu vou trazer 5 pontos para nós aprofundarmos e discorrermos nessas 5 palavras poderosas para a nossa vida. Então serão elas: tempo, fala comigo, tempo. Visão, fala comigo, visão. Pecado, fala comigo, pecado. Pensamento. E palavra. Então, vamos começar aqui falando do tempo. Quanto tem valido o tempo da sua vida? Vai pensando aí nas respostas.
Tem gente que o tempo não vale nada, ela desperdiça o tempo da vida dela sem perceber que ela está desperdiçando a sua própria vida. E as muitas oportunidades que Deus te dá para você lutar a luta certa, no campo certo, que é a batalha da mente, a guerra interna, e vencer. Eu me lembro, nessa casa mesmo, quando eu era pequenininha, diariamente, meu pai recebendo com muita compaixão e com muita cortesia empreendedores, empresários, donos de grandes negócios, de grandes influências na comunidade, para virem de encontro a ele pessoalmente, receberem uma porção da sua sabedoria e aprenderem como fazer do tempo deles dinheiro e assim crescer o seu negócio. E quando eu era pequena, eu só achava aquilo muito bonito e ficava toda metida. Meu pai é muito importante, todo mundo vem aqui para pegar um pouquinho das palavras dele, porque se praticadas vão explodir e essas pessoas vão romper. Só que hoje, já madura e estudada da palavra de Deus, eu percebo que há uma semelhança no agir de Deus na vida do meu pai desde quando eu era pequena. Ainda hoje ele estava dando direção espiritual e direção empresarial para uma pessoa. E ele escolheu fazer isso por ela. E eu vejo muita semelhança com o que acontecia com Salomão. A gente vê, né, a sabedoria máxima humana que já pisou nessa terra estava em Salomão, vinda de Deus. Maior do que a sabedoria de Salomão era só a sabedoria de Jesus. E vinham lideranças influentes, reis, rainhas de várias partes do mundo para receberem uma pequena porção da sabedoria de Salomão, o que dava potencial para que essas lideranças guiassem para outro rumo, rumo de vitória, os seus empreendimentos, os seus governos. Então, saber vindo de conhecimento, o que o apóstolo tem muito e continua tendo todo dia, através de estudos, pesquisa. Eu não conheço ninguém que pesquisa mais do que meu pai. Ele não se para numa dúvida e fica tentando adivinhar. Ele fala, pesquisa, chama o Dr. Google. Ele já pega o celular e já saca ali o Dr. Google e manda ver para poder saber profundamente, não ficar tentando adivinhar aquilo que é o básico do conhecimento. Mas o que ele detém é uma sabedoria que vem do Espírito, que está disponível para mim e para você também. E aí você vê o apóstolo, quando ele fala, ele vai lançando sobre nós conhecimento encharcado de sabedoria. Mas saber apenas não é o suficiente. Fala isso comigo, saber não é o suficiente. Eu preciso saber que eu sei. Você só pratica uma coisa que você sabe que sabe. Não basta saber. Recentemente nós vimos o nosso apóstolo ministrar sobre nós. Inclusive ele escreveu num dos livros dele sobre o ponto de vista, que todo mundo sabe o que é, e a vista do ponto. Eu tenho um ponto de vista na perspectiva de onde estou, que me faz projetar você na minha mente. Desse ponto que eu estou, minha perspectiva de visão é você. Mas do ponto onde você está, sua perspectiva de visão é um monte de gente de costas para você, especialmente quem está lá atrás. E você consegue me ver aqui. Todo mundo sabe o que é a vista, o ponto de vista. Mas por mais que o apóstolo tenha aprofundado e falado, ainda é para todos nós um mistério. O que é a vista do ponto? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela, o que é a vista do ponto? Você sabe? Pergunta para ela, você sabe? Pergunta para ela assim, o que o ponto vê?
ponto é Deus? Não, o ponto não é Deus. O ponto da vida da Daniela sabe de coisas, tem informações sobre a vida da Daniela que a Daniela não tem. A Daniela tem um ponto de vista daquilo que ela tem de perspectiva para os objetivos que ela tem no futuro. Mas se ela olhar para trás, ela tem uma certeza do caminho que ela percorreu até aqui, do ponto onde ela começou a reter informações da sua vida, que é ali mais ou menos a partir dos 5 anos de idade. Dos 5 anos de idade para trás, coisas que eu sei da minha vida é porque me contaram, porque a gente não costuma lembrar tudo, né? Quando a gente é criança, a gente não lembra. Pequeno demais. Eu tenho o ponto de vista. Só alguém em algum lugar tem a vista do ponto da minha vida. E não é Deus. Alguém se atreve a responder quem é? Querem saber sim ou não? Sim. Então fala comigo assim. O meu futuro. Quem é a vista do ponto? O meu futuro. Então, a partir disso, eu não começo mais a enxergar com a vista do meu ponto. Eu me transfiro lá para o meu futuro. Fantástico, gente. Para eu começar a enxergar a minha vida onde estou hoje, a partir, não do hoje, mas do futuro. Porque aí eu vou ter certeza do caminho que eu tenho que trilhar para chegar lá nesse futuro que eu quero. Nós vamos aprofundar nisso. Mas isso eu queria trazer para você sobre tempo. O ponto é a história da sua vida. Fala comigo assim. O ponto é a história da minha vida. O ponto viu de onde você veio, ele viu o que você passou e ele viu onde você vai chegar. E as possibilidades que você tem para chegar lá. Então você tem que enxergar, não é o seu ponto de vista, e sim aos olhos do ponto. Dominando a sua mente. Fala comigo, dominando a minha mente. Para a minha mente. Dominar minhas palavras. E assim, dominar o meu corpo e as minhas obras. Agora vamos entrar em visão. De pé, vamos ler Isaías capítulo 3, versículo 8 ao 11. Diz assim. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras, repita comigo, suas palavras. E suas ações, falam comigo, suas ações. São contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma. Ou seja, um nível de orgulho já, né, do pecado. É a tal da heresia da hipergraça. Que a gente tem visto aí muitas igrejas facilitadoras do caminho. Líderes influentes em nome de Cristo, encharcados da mensagem do inferno, guiados por Satanás, com essa ideia de que tem que atualizar a Bíblia. Existe algo mais poderoso do que a graça maravilhosa de Jesus, que é a hipergraça. E isso não passa de uma tremenda heresia, que diz o seguinte: peca à vontade. Deus perdoa todos os seus pecados e deles não se lembra mais. É verdade. E em cima dessa verdade nasce uma grande mentira. Deus perdoa todos os seus pecados e dele não se lembra mais, se você se arrepender. E arrependimento é igual a mudança. Arrependimento é, se eu tiver a oportunidade de errar de novo nisso aqui, eu não vou errar. Porque eu me arrependi, por isso peço perdão e recebo perdão. Só que a consequência do pecado, Deus não tira, não. Eu vou ali e mato uma pessoa. Me arrependo terrivelmente disso. Peço perdão a Deus. Se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria. Deus me perdoa, mas eu vou pagar a pena lá na cadeia. Sim ou não? Usei um exemplo extremo para você entender que pecado é pecado, irmão. Não tem
diferença de grande ou pequeno. Existe pecado por comissão e pecado por omissão. Nós vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Mas aqui, quando está dizendo que eles mostravam o seu pecado como Sodoma, é a hipergraça do século 21. Peca mesmo. Conta que você peca. Mostra que você peca. Afinal, Deus, hipergraça, perdoa. Perdoa se você arrepender. Você vai colher o pecado independente do perdão de Deus. E você vai estar desperdiçando sua vida, trazendo sofrimento para você, igual aconteceu aqui. Então vamos ver o que aconteceu aqui. O jeito que olham, versículo 9, testifica contra eles. Olhar altivo, né? Deus agora não é meu Senhor mais, agora Ele me serve. Eu peco e Ele é obrigado a me perdoar. Afinal de contas, Ele disse que faz isso. Mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Fala comigo assim: da minha vida, cuido eu. Nem o diabo tem poder de destruir a minha vida quanto eu. Você é pior do que o diabo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é pior do que o diabo. Pergunta para ela: você está entendendo? Então fala de novo: da minha vida, cuido eu. Então aqui, quem trouxe desgraça para a vida deles não foi Deus e nem o diabo, foram eles mesmos. Versículo 10: digam aos outros, digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Fala comigo assim: minhas ações são sementes que eu semei, que vão germinar, e eu serei obrigado a colher. Você pode reclamar do que você está colhendo? Não, você escolheu isso. Consciente ou não, você escolheu isso. Vai verificar o que você tem semeado. Versículo 11: mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Ué, mas peraí, tudo isso que ele está falando acima aqui não é para os ímpios? Será possível que alguém de dentro da igreja vai cometer esses pecados como Sodoma? Sim, é possível. Cuidado para não ser você. Você põe uma capa de hipocrisia e age como agiram em Sodoma. Aqueles pecados de estimação. Esse aqui eu não abro mão, afinal de contas eu sou tão santo nos outros. Você está trazendo destruição para a sua própria vida. E eu quero aprofundar com você nisso. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. A visão de Deus e a visão do homem. A visão de Deus vem de cima e a visão do homem vem de baixo. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um rei novo para Israel, porque Saul havia se perdido na visão de Deus, o profeta Samuel foi de cara procurar dos filhos de Jessé aquele filho que mais tinha a aparência semelhante à de Saul. Então ele foi nos mais fortes, nos mais bonitos, nos mais preparados para a guerra, nos que pertenciam ao exército de Israel, nos que tinham habilidades bem treinadas. E depois de ter passado por todos os filhos de Jessé, Deus chamou o profeta Samuel e disse para ele: Samuel, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Nenhum desses você vai ungir rei. E foi quando o profeta, depois de ter sido apresentado todos os filhos de Jessé, perguntou: não tem mais nenhum filho? Sobrou nada de filho? E aí Jessé disse: tem um lá no meio do pasto, que não é grandes coisas não. Sabe lidar com ovelhas, pasto, essas coisas. Mas quer ver, eu mostro. E foi quando Deus ordenou ao profeta Samuel pegar o chofar, trocar as raízes de Davi.
Porque tudo que Davi recebia como identidade era aquilo que o pai dele projetava nele. A mãe dele projetava nele. Os irmãos dele projetavam nele. Você é fraco? Você é vermelho, cor da terra? Ruivo? Você é pequeno? Você é feio? Você é sardento? Você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai conseguir, Davi. E aquilo foi virando identidade dentro de Davi. Só que Davi tinha uma força dentro dele maior do que a que tinha fora dele. A mensagem que o exterior de Davi passava era diferente da mensagem que havia no interior de Davi. Projetavam sobre ele uma verdade do que se via com olhos naturais. Mas Davi, na sua intimidade com Deus, fidelidade ao Deus vivo, escolhia entre a voz de pessoas que traziam para ele a realidade dos fatos e a voz do Espírito que trazia para dentro dele a realidade do futuro dele. Ele escolhia ficar com a voz de Deus, que dizia para ele: você pode, você consegue, e a vitória quem vai te dar sou eu. Você não precisa de muito, você precisa de mim. Era o que Deus projetava dentro de Davi e era o que Davi escolhia crer. Fala comigo assim: o que eu creio, eu é que escolho. O que é que você tem crido sobre você? O que você tem escolhido crer sobre a realidade da sua vida? Davi escolheu crer que tudo que ele tinha vivido ali, de humilhação, de opressão, de projeção de derrota da sua família sobre ele, não significava nada. Porque o que de fato significava para ele era o que Deus tinha com ele. Essa era a voz que ele escolhia ouvir. Fala comigo assim: tá tudo aqui, ó. A vitória tá aqui. A derrota tá aqui. Davi escolheu crer na vitória. Ele não escolheu crer na derrota que projetavam sobre ele. Então, quando o profeta Samuel pegou o chofar, mandou Davi ajoelhar e fez a troca de raízes e disse para ele: o seu pai Abraão, não Jessé, Isaac, não Jessé, Jacó, não Jessé, está agora nutrindo a essência da sua vida. Você não é uma sequência de derrotas que foram projetadas sobre você. Você agora é uma sequência de vitórias que estão vindo para você, de dentro para fora. Do Espírito de Deus para o seu espírito. E aí você vê, a visão de Deus é diferente da visão do homem. O homem vê o natural, mas Deus vê o espiritual. O homem olha a aparência, mas Deus sonda os corações. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz ela tremer nas bases. Fala com ela assim: Deus está conferindo o seu coração. As motivações que te levam a agir, as intenções que te levam a agir. Quando nós voltamos os nossos olhos para o versículo 8, dá uma olhada aí, que diz assim: Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações, porque as palavras, elas vêm da boca, sim ou não? Não, elas vêm do coração. A boca fala do que está cheio, e as ações, elas vêm por um desdobramento de pensamentos que viram sentimentos que motivam suas ações. Tudo isso que eles falavam, tudo isso que eles faziam, revelava o coração que eles cultivavam dentro deles. Você pode estar fisicamente dentro do santuário, se você não cuidar do seu coração, porque a palavra de Deus diz: cuide do teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Você pode estar pegando problema para o seu futuro. Você pode estar se autodestruindo. Então, as palavras e as ações do povo de Deus são contra o Senhor e desafiam a sua presença gloriosa. Aqui mostra quando o homem separa com a sua língua e com as suas obras quem é do mundo e quem é da igreja. Porque a igreja é quem é fiel. Luta para ser fiel nos detalhes. Porque em tudo quer agradar a Deus acima de tudo, acima de se agradar, acima de falar o que
quer, acima de falar a sua opinião. Minha opinião não importa. A opinião dos outros não importa. Isso não tem relevância na minha vida e no meu futuro. O que importa para mim é o que Deus tem comigo. Nada me tira do foco. Eu presenciei na vida do meu pai, mas inúmeras situações em que ele estava num grande projeto da obra que Deus havia revelado. Muitos ataques de todos os lados, inclusive de dentro de casa. Pessoas debochando, falando, você não vai conseguir isso aí, não dá, vamos por outro caminho. Não faz assim, esse não é o tempo. E ele ensurdecendo os ouvidos para essas opiniões, porque a opinião dos outros não importa, a minha não importa, importa é o que Deus falou, o que Deus direcionou. Então ele ia, e aí vinham ataques de todos os lados, ataques que você não pode imaginar. Coisas que eram assim, compreensíveis dele adiar um pouco aquele projeto, porque aquilo que ele estava vivendo estava causando muita dor. Mas em momento algum você vê ele recuar do grande projeto que Deus colocou para ele executar. Quando eu leio Neemias, eu fico louca, porque eu vejo meu pai e eu quero me ver também, estou trabalhando duro para isso. Ele fala assim, vem afronta, vem calúnia, vem humilhação, vem mentira, vem cilada, vem ameaça de todos os lados, e ele responde a mesma resposta do início ao fim: estou num grande projeto, não posso perder meu tempo com o inimigo, estou ocupado demais com Deus. Isso não é forte para você? O inimigo fica lá fazendo de tudo para poder chamar sua atenção, e você olha para ele e fala assim: você não é importante? Eu estou com o meu tempo todo ocupado com Deus, não sobrou tempo nenhum para você. Tchau, fica aí fazendo show, pirraça, eu não tô nem aí. Fala comigo, eu tô ocupado demais com a minha vitória. Não vou aceitar inimigo roubar meu tempo e nem desviar minha visão. Você vai viver o que você crê, e você crê o que você escolhe crer. Sempre vai ter motivos palpáveis, fatos, para você se apegar e justificar o porquê você parou no meio do caminho. Sabe quem vai te ajudar com isso? O inimigo. O diabo vai fazer de tudo para você acreditar que parar é de Deus. Afinal de contas, esse obstáculo veio para Deus dizer assim: não faça, não vá, nunca! Deus vai mandar você parar. Fala comigo assim: parar não é uma opção? Desistir não é uma opção? Fala comigo assim: não está difícil demais. Está é bom demais. Tem luta grande. Tem vitória grande. Bora! Bora pra vitória grande! Glória a Deus! Então ele diz: tanto Jerusalém como Judá é Israel. E por que caiu? O povo de Deus. E por que caiu? Porque a sua língua afrontou a Deus, as suas obras afrontaram a Deus. O profeta Isaías não diz aqui: porque as suas brigas afrontaram a Deus, porque os seus crimes afrontaram a Deus. O que afrontou a Deus é o que a pessoa estava cultivando dentro dela no calado. Eu tenho um post no meu Instagram que faz o maior sucesso, e eu quero que você repita isso para a pessoa que está do seu lado. Fala com ela assim: cuidado. O que você cala te domina por dentro. Tudo que você esconde te domina por dentro. Por isso que vida dupla não presta. Porque você está ocultando uma personalidade. Ora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, e aquilo ali vai te consumindo por dentro, e a derrota é sempre o caminho que esse caminho duplo, essa mente dividida, esse reino dividido está te conduzindo. Não vai prevalecer. Então nós vamos abrir aqui um divisor. Mas primeiro nós vamos entender os diferentes tipos de pecado. Então nós vamos para o ponto 3, que é pecado. Fala comigo: pecado. Pecado. Todo mundo aqui sabe, até porque eu estou pregando para bispos, pastores, profetas, líderes. Então todo mundo aqui sabe, que isso é o básico de ser um sacerdote, um ministro do evangelho, que
O contrário da santificação é o pecado, que traz contaminação e morte. O preço do pecado é a morte. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo da sua vida. Qual que é o alvo da vida de um cristão? Cristo. Então, se você erra o alvo, ou seja, Cristo é um modelo chamado segundo Adão de ser humano perfeito, que deixou claro como você deve agir ou não diante de cada situação da sua vida. Tem uma frase que está bem em alta, que diz assim, para a pessoa pensar com o raciocínio cristão. Então a pessoa pensa assim: em meu lugar, o que Jesus faria? Pensa. Aí, enquanto você está pensando, o que Jesus faria em meu lugar? Você está criando um Jesus parecido com você, para ser confortável. Pensa. Não, está errada essa pergunta. Essa pergunta não é bíblica. Essa pergunta não é revelada. A pergunta revelada é o seguinte: se ele já veio, foi perfeito e traçou um caminho perfeito, em meu lugar, o que Jesus fez? E o Espírito Santo, que revela os enigmas da fé, explode dentro de você, na peculiaridade daquela situação, como você deve agir, como um Cristo sobre a terra. Deu para entender, sim ou não? Pecado é errar o alvo. Fala comigo: pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E o alvo é Cristo. Isso te faz cristão. Caminhar direcionado no alvo. Ok? Então, existem dois tipos de pecado. Faz assim comigo: dois tipos de pecado. Então faz assim com a moça, ó. Pecado por omissão. Pecado por comissão. Tiago, capítulo 4. Abre aí na sua Bíblia que nós vamos estudar isso profundamente. Existem dois tipos de mandamentos. Os mandamentos ditados por Deus como proibições e os pecados ditados por Deus como ordens. Então, ora Deus proíbe, ora Deus ordena. Fala comigo: ora Deus proíbe, ora Deus ordena. Tiago 4,17 diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Então diz assim, Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se eu posso fazer algo, mas eu não faço, eu estou pecando, porque eu estou sendo omisso. Então, o primeiro que nós vamos ver é o pecado da omissão, porque depois eu quero mostrar para você o pecado da comissão, que é esse pecado que Israel cometeu aqui, que nós estamos estudando. Então, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Isso vai além das nossas obrigações. É pecado de qualquer jeito, consciente ou não. Por exemplo, se eu estou em outro país e aqui no Brasil eu tenho que dirigir à direita, não é isso? É à direita, né? A pista à direita. E eu vou lá para a Inglaterra, que a pista é na esquerda. Afinal de contas, eu sou brasileira. Minha carteira é do Brasil. E eu sou o que eu sou e vou fazer como aprendi. E é isso e pronto, acabou. E eu vou para a Inglaterra. Chego lá e decido que eu vou dirigir como eu aprendi. Na direita. Não interessa a minha intenção. O fato é que eu estou infringindo uma lei local. Então, não importa a intenção do seu feito. Se você comete um pecado por omissão, você sabe que você tem que fazer um bem. Você sabe que você tem que obedecer uma ordem de Deus. Porque a omissão vem de ordem. Vem de omitir a prática da ordem. Deus ordenou. E eu
escolho não fazer, eu estou cometendo um pecado por omissão. Não interessa meus motivos. Então, o pecado por omissão é aquele que Deus alertou Esther. Quando ele disse assim por meio de Mardoqueu: minha filha, quem sabe não foi para o objetivo de libertar o seu povo, que está condenado à morte, que Deus te colocou nesse palácio. Você fica esperta. Porque socorro e livramento virá de qualquer parte, que Deus vai levantar alguém para livrar a gente. Mas você vai morrer. Se você for omissa, você sabe o que você tem que fazer e você escolhe não fazer. Esther estava pronta para ser omissa. E o profeta de Deus sacudiu ela e falou: escuta aqui! A gente não vai morrer não, porque a gente está confiando em você, a gente está confiando em Deus. Se ele te colocou, ele me põe aí, ele põe qualquer um aí. Ou ele faz qualquer coisa acontecer para que a gente não morra. A gente não vai morrer, a gente tem certeza disso. Agora, se você for omissa e não obedecer à ordenança de Deus que eu estou te mandando, como profeta, você vai morrer. Isso assusta quando a gente faz isso hoje. Mas como Deus fez com Esther? Exatamente como a gente é orientado a fazer hoje. Falar a verdade. Só que você, como profeta que ama, fala a verdade com amor. Dói em você ter que falar a verdade. Às vezes você está enxergando e a pessoa não está vendo. Você fala para ela: não faz isso que eu estou falando, eu sou profeta. E você vê que ela está querendo desobedecer. Aí você fala para ela: vai acontecer isso se você não obedecer à voz de Deus. Mas você quer? Você é livre, faz. Imagina Mardoqueu, que era profeta e tio que criou ela como filha. Fala comigo assim: eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho uma máxima que me acompanha, na verdade até uma frase que faz de mim um foguete para agir numa coisa que para mim é muito desconfortável. Ou até vai me causar dor e eu preciso agir naquilo com firmeza. E eu estou sem coragem. Eu lembro o seguinte: quem teme a Deus não tem que temer nada. Às vezes Deus pede coisas para nós que é muito ruim de fazer. Não interessa o meu sentimento. Meu ministério só decolou como apóstolo depois que eu entendi isso. A Daniela não importa, os sentimentos dela não importam, não vale nada, não interessa. A opinião da Daniela não importa. O que a Daniela acha ou deixa de achar não importa. O que importa é a palavra de Deus. É o que Deus pensa. E Ele revela cada coisa ao seu tempo. E Ele usa o meu profeta, o meu líder maior, como meu apóstolo, para me direcionar. Faz isso, minha filha. É aquela frase que a gente usa entre nós no ministério: obedece que dá. Entendendo ou não, obedece, irmão. Porque a responsabilidade de prestar conta a Deus daquela ordem é de quem ordenou e que está acima de você. Mas se você obedece, deixa obedecer a sua autoridade superior para obedecer uma outra autoridade que é inferior a você, é você o responsável dessa escolha. Porque o que você crê é escolha sua. Impacta a sua vida. Então, voltando aqui. A rainha Esther, ela estava no palácio e ela viu o povo dela sendo ameaçado. E ela escolheu fazer a parte dela, como uma mulher corajosa, cumpriu a parte dela, então ela não foi omissa. Deus não aceita desculpas. Isso é muito forte. Fala comigo: Deus não aceita desculpas. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, você não tem que explicar. Quem tem que explicar é porque já derrotou, já foi derrotado. Eu lembro uma época, na Catedral da Esperança, que o apóstolo fazia, toda segunda-feira a gente fazia um voto a Deus: Deus, eu não vou dar explicação. Porque estava uma sequência de aceitar a derrota. E ele é muito assim, surpreendente, né? Porque a gente espera que meu pai vai fazer uma coisa e você está preparado para ele fazer aquilo ali, porque aquilo é o óbvio. Só que ele não é nada óbvio. E aí ele vai para o outro lado, nada a ver. Aí você fala: isso aqui vai dar errado. Vou obedecer que dá certo. Quando você vê, é muito acima do que você podia imaginar. Você não mensura a grandeza do resultado. Porque é aquilo que eu comecei a falar no início da mensagem hoje. O que Deus tem com Ele é mais do que conhecimento. É sabedoria que vem do céu. É loucura para os homens. Se você enxergar com os olhos espirituais, você vai conseguir ver com a visão dele, a visão apostólica. Mas se você enxergar com os olhos naturais, você não vai conseguir ver mesmo não. Você vai ser um tapado.
Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, voltando aqui, pecado da omissão é o pecado que você omite. Você escolhe não obedecer à ordem. Então, o pecado por omissão vem de mandamentos de ordens. Por exemplo, os 3 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus nos deu lá em Moisés, são mandamentos que, se não praticados, trazem para a nossa vida pecados por comissão. Nós vamos ver comissão daqui a pouco. Agora, a partir do 4º, vem pecados por omissão. Deus dá uma ordem, se você não fizer, você comete um pecado por omissão. Você omitiu executar aquilo. Exemplo. Santificarás ao Senhor um dia de descanso. Honrará o teu pai e tua mãe. Observa que é a ordem. Santificarás. Honrará. É uma ordem. Se você não praticar, você está cometendo um pecado por omissão. Agora vamos ver pecados por comissão. Comissão vem da palavra cometer. Fala comigo. Omissão é omitir. Comissão é cometer. Então, pecado por comissão vem da palavra cometer. Todas as vezes que Deus proíbe uma prática e nós praticamos o que está sendo proibido por Deus, nós estamos cometendo o pecado de comissão. Então, os 3 primeiros mandamentos. Não terás outro Deus. Então, ele está proibindo. Não terás outro Deus. Se eu tiver um outro Deus, eu estou cometendo o pecado de comissão. Ele deu um direcionamento para eu não cometer. E eu fui lá e escolhi cometer. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Então, são pecados que, se eu cometer, estou cometendo pecado de comissão. Ah, apóstolo, o que isso importa? Importa para aprofundar mais ainda no nosso estudo aqui. Existem os mandamentos que proíbem e os mandamentos que ordenam. Então, fala isso comigo. Existem os mandamentos que proíbem e os mandamentos que ordenam. Quando Cristo é perguntado, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Ele cita 2. Que resume toda a palavra de Deus e que revela a cruz. E são pecados de comissão. Que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Pecado de comissão, o maior de todos eles é negar amar. Na ordem que Jesus estabeleceu. E que Deus lá atrás nos estabeleceu nos seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. São pecados de omissão. Você está negando praticar. Negando obedecer. Entendendo isso, eu vou começar a falar sobre o pecado da omissão, que inclui a língua e as obras. Então, entendia-se por pecado somente aqueles que são amigos do mundo. Aí em Tiago 4, versículos 1 ao 4, nós vamos ver agora, para entrarmos no 4º ponto, que é a palavra. Nós vamos aprofundar para que você entenda, né, com exemplos, na prática, porque até agora, sobre pecado de comissão e de omissão, foram teorias. E eu vou traçar, então, um gráfico para você. Tiago 4, do 1 ao 4, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Fala comigo assim, guerras internas. Guerras internas. Tudo está na sua cabeça. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Fala comigo, intenções e motivações. Então você pede, mas pelo motivo errado você não vai receber. Para gastar em seus prazeres. Você não quer algo para servir. Você quer algo para o seu prazer apenas.
Hedonismo, vivo para mim, eu sou o centro, eu devo viver para me honrar e me agradar, eu devo fazer para o meu bel prazer. É o pecado encarnado. Babilônia. Ilusão pura, porque nada, coisas, bens, pessoas podem suprir a presença maior na vida de uma pessoa que é de Deus. E aí ele diz, suavemente, olha a pancada aqui. Olha a pancada aqui. Ele está falando para a igreja aqui. Adúlteros. Está casado, diz que é igreja, mas fica flertando com a Babilônia. Desejando pecados que vão te destruir. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Fala comigo, tudo está na minha cabeça. Tudo está na minha cabeça. O que você está vendo aqui nesse texto? Duas situações. Primeiro, pecado que está acima da linha. Então, eu vou traçar uma linha imaginária aqui, quero que você preste atenção. Então, eu vou fazer uma linha aqui na diagonal reta, ó. Uma linha na diagonal. Aqui, ó. No topo dessa linha da diagonal está a Babilônia, que é o pecado absoluto, o oposto de Deus, tá? Então, na diagonal, Babilônia. Acima da linha está os pecados por comissão, que são os pecados ativos, os pecados que Deus proíbe e eu desobedeço fazendo. Abaixo da linha do pecado da Babilônia, onde o topo lá é a Babilônia, é o pecado máximo, estão os pecados por omissão. Deus me instrui, Deus me ordena e eu escolho não fazer. São pecados ocultos. Eu julgo, não tem pecado pior ou melhor, tudo é pecado, tudo leva à morte. Mas eu julgo o mais perigoso. Eu, Daniela, tá? Julgo o pecado da omissão mais perigoso. Por quê? Porque tudo que você omite, tudo que você esconde te domina, te manipula por dentro, pelas emoções. Agora o pecado da comissão fica visível aos olhos, está fácil ali de você lidar com ele, de você enfrentar, de você confessar. Então, os pecados acima da linha é para quem está dentro da igreja. Aí você vê aqui no texto, ó, versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm. Não é pecado cobiçar coisas. Nos 10 mandamentos está escrito que é pecado cobiçar a mulher do próximo, né? Agora, coisas não é pecado. Você não pode cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo, mas coisas você pode, você tem que ter desejos, vontade de realizar coisas, de conquistar coisas. Mas isso tudo tem que estar para te servir. O dinheiro é pecado, sim ou não? Não, o amor ao dinheiro é pecado. O dinheiro é seu servo, você tem que respeitar o dinheiro, porque o dinheiro leva desaforo para casa. Mas você tem que respeitar ele e fazer ele te servir, e não você servir ele. Então, cobiçar coisas não é pecado. Querer coisas não tem problema nisso. Mas quantas vezes você quis uma coisa e não teve por causa dos impedimentos que haviam dentro de você? Você não se achava merecedor, você não seguiu o caminho certo. Você tentou dar um jeitinho, arrumar uma facilidade, atropelar autoridades e lideranças que Deus instituiu sobre a sua vida. E deu muito ruim. Ou não deu tão bom assim como Deus havia lhe revelado que daria. Ninguém pode roubar a vitória de você, só você. Se você deixar o caminho aberto para o inimigo, ele rouba a vitória de você, porque você está cometendo um pecado de dar brecha ao inimigo. Tudo está na sua cabeça. Você comanda a sua vida. Fala comigo assim, eu comando a minha vida. A pessoa que não consegue as coisas na vida, ela tem ódio de quem consegue. Ela inveja, mata os que conseguem. Por isso que aqui está dizendo que eles matam e invejam, mas não conseguem o que desejam. Você sabe o que é sinônimo de morte? Raiva. A pessoa fica com raiva de não conseguir, tem raiva de quem consegue e com a raiva tem a inveja. E os dois andam juntos, o ódio e a inveja.
Começou a ficar com ódio, prepara que a inveja vai chegar. Você ficou com ódio porque alguém conseguiu o que você queria e você não conseguiu. Babilônia significa confusão, é a ponta do gráfico. Mas isso não é o pior. O pior é o pecado da omissão, que está abaixo, o pecado passivo. O pecado da omissão nasce na cabeça, passa para a língua e se consolida em obras ruins que afrontam a Deus. Quem pensa negativamente vai falar negativamente, tudo o que fizer não vai prosperar. E é o que nós chamamos de cadeias espirituais, prisões do inferno. Jó, abra sua Bíblia, capítulo 36, versículos 8 em diante. Fala comigo assim: a batalha espiritual acontece na mente, as cadeias espirituais e as prisões do inferno acontecem na mente. Jó 36, do 8 ao 10. Diz assim: mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, e lhes dirá o que fizeram, quem que pecaram com arrogância, ele os fará ouvir a correção, e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. É o caminho do perdão, né? É confrontar o pecado, se arrepender e só então pedir perdão para receber o perdão. Lidar com a consequência do pecado e seguir em frente, livre para não pecar mais. Observe que o pensamento vira palavra, e a palavra vira obra de amarração. Daí o cuidado que você tem que ter naquilo que você vai guardar na sua cabeça. Faz assim comigo, assim, põe a mão assim no ouvido, assim, fala assim: boca. Boca. Agora faz assim comigo, apontando o seu olho: boca. Boca. Isso aqui é boca? É. Isso aqui é boca? É. É a boca da alma. Tudo que você está ouvindo e considera, você está comendo aqui. Na nutrição, eu fiz faculdade de nutrição e a gente aprende uma máxima, o seguinte: você é o que você come. Você vive mais ou menos de acordo com o que você come. Não é só o peixe. O ser humano vive pela boca e morre pela boca. Só que Jesus vem e fala assim: o que importa não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Porque o que entra pela boca está alimentando, nutrindo o seu ser. O que sai pela boca está revelando o seu coração. Só que só sai alguma coisa depois que entra. Então, eu só vou sair pela boca aquilo que primeiro entrou. Pela boca da alma. Pela boca da alma, o que eu ouço, o que eu converso, o que eu vejo, o que eu leio, o que eu assisto, os lugares, o meio em que eu escolho estar, porque tudo é uma escolha. Livre-arbítrio é perigoso. Eu falo isso já há muito tempo, muitos anos. Eu tenho medo do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio me dá poder de decidir aquilo que eu quero, bom ou mal, e ninguém vai me parar para dizer assim: tá ruim. Eu é que tenho que ter discernimento no meu espírito para poder saber: isso aqui vai me levar para a destruição, mas isso aqui em contrapartida vai me levar para a glória. A glória de viver, glória que eu falo não é a morte, a glória de viver, a glória da vida, né? Então, agora nós estamos falando do pecado de omissão, que está abaixo da linha, dentro da sua cabeça. A sua cabeça é cheia de coisas que você alimenta. E só você e Deus sabem, nem o demônio sabe. Às vezes você está numa guerra, num conflito interno, uma guerra interna na sua mente. Você está dominado por um ódio. Às vezes a gente tem ódio. Enquanto você está calado e está só você e Deus ali na sua cabeça, você está vencendo. Enquanto você se sente fraco e está só você e Deus ali na sua cabeça, você é caladinho. Só você e Deus na sua cabeça, você está vencendo. Mas na hora que você decide falar,
ou agir baseado nesse sentimento miserável, nessa motivação desgraçada, aí você bate o martelo para uma derrota na sua vida. Ah, mas eu falei só com meu marido no quarto, apóstolo, você falou! E o diabo ouviu. Então ele já cria ali uma astuta cilada para te pegar naquele pensamento que você está ali em dúvida. Então ele te dá certeza que aquela dúvida sua, você está certo. Você vai perder, vai dar ruim, vão trair, vão fazer, vai acontecer aquilo de ruim que você está pensando. O que eu temia me aconteceu, porque eu falei. Mas se eu fico calado e eu e Deus ali naquela guerra interna, determino, eu não vou ficar com esse pensamento, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu não vou ficar com esse medo da derrota, eu vou ficar com a minha certa vitória. Então você caminha para outra direção. Põe a mãozinha na boca e fala assim: eu só vou falar coisas que me acrescentam para o meu bem. Pior de tudo é que na hora que você fala, quando você coloca para fora da sua cabeça, o demônio vai saber. E a primeira coisa que ele vai saber é que a sua cabeça é fraca, que você é fácil de ser manipulado. E na hora que o demônio fica sabendo, para a primeira pessoa que você falar, pode ser quem for, então ele vai ajustar as coisas para que combine, para você pensar que aquilo é de Deus e que o seu plano está certo. E aí quando você vai executar, além de você não conseguir, você perde o que você poderia ter conquistado. Você perde o que você tinha. Provérbios 24:10. Fala comigo assim: por maior que seja a luta, Deus não me dará um desafio maior do que o poder que Ele me deu para vencer. É aquela história que a gente sempre diz, né? Deus não dá para nós um fardo maior do que a gente pode carregar. Isso é bíblico, é verdadeiro. Pratica, você vê o tanto que é difícil. Porque tem lutas que vêm que a gente fala assim: isso aqui vai me derrubar. O problema é que se você fala isso, vai te derrubar. Mas se você fica caladinho, tranca a boca e fala: Espírito Santo, parece que vai me derrubar, mas eu vou derrubar esse problema. Não é o problema que vai me derrubar, eu que vou derrubar ele. É igual Davi. Davi olhou para o gigante, fisicamente olhou e falou assim: vai me derrubar com certeza. Mas ele falou: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. É o que a gente tem que fazer na nossa mente. Aqueles 10 espias, 12, que Moisés mandou para dar uma espiada na terra de Jericó, de Canaã. Foi Canaã ou foi Jericó? Canaã. Os 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Foi 2, né? 10 deles voltaram dizendo: eles vão nos devorar como pão. E Josué e Caleb falaram assim: é certo que venceremos. Eu até coloquei isso numa música, porque isso para mim é forte demais. Tremendo demais, né, bispo? Qual foi o resultado da vida desses 12? Os 10 que falaram: vão nos devorar como pão, foram devorados como pão pelo deserto. E Josué e Caleb? Conquistaram. Caleb com 80 anos. Ah, meu Deus, eu falo de Caleb pro meu pai todo dia. 80 anos ele falou assim: estou tão forte como eu estava quando eu tinha 40 anos, cheio de vigor. Ah, gente, tá. Olha aqui, lá na vista do ponto, nos 80 anos da Daniela, tem essa frase preparada para eu falar. Pra você não tem, não? Pra mim tem. Aleluia. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Deixa eu te falar um negócio aqui que você vai ficar assim chocado, vai falar assim: que isso, que horror que a apóstola está dizendo. Sabe o que a Bíblia está mandando você fazer? Fingir. Finge. Finge o inimigo. Deixa ele louco. Finge com o inimigo. Porque quem domina sabe o que está fazendo. Fala comigo assim: eu vou fingir para o inimigo. É isso aqui que esse provérbio está dizendo aqui, ó.
Se você te mostra fraco no dia da angústia, se você fala a verdade que você está fraco no dia da fraqueza, sua força é pequena. É por isso que o apóstolo Paulo vem e arrebenta com tudo e fala assim: no dia quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Estar fraco é um momento. Ser forte é a minha identidade, é quem eu sou. Glória a Deus! Então, quando você, no dia da fraqueza, se mostra fraco, você não está sendo ser humano, não. Você está cometendo um pecado por omissão. Porque a palavra de Deus diz: se você está fraco, se mostre forte. E aí você vai lá no dia da fraqueza e se mostra fraco. E o que isso diz? Você está cometendo um pecado por omissão. Só que o que eu tenho para dizer para você é que a gente vai lutar com todas as forças, mirando no alvo, que é Cristo, para não pecar. Mas a gente vai falhar. Por isso que não precisa de hipergraça, heresia, peca, doidada, vontade, que Deus perdoa. Não. Para os que são verdadeiros e fiéis, assim como aquele que é o nosso Senhor, você tem a graça e a graça te basta. Para quando você, esforçando para acertar, ainda assim errar, Ele te perdoar e zerar sua vida para você seguir em frente vencendo. Nada vai impedir você de vencer, só você mesmo. Porque tudo está onde? Essa batalha na sua mente é a primeira que você tem que vencer. Antes de vencer o diabo, antes de vencer as dívidas, antes de vencer um casamento difícil, antes de vencer a dificuldade na vida do seu filho, a doença, antes de vencer qualquer coisa, primeira coisa que você tem que vencer é você mesmo. Fala comigo assim: o primeiro que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Então essa é a principal guerra da sua vida. É uma guerra interna. Fala comigo: guerra interna. E se você falha em vencer essa guerra interna, essa falha é gravíssima aos olhos de Deus. Porque você está assumindo que você é fraco, mesmo Deus dizendo e te dando poder para ser forte. Como você crê, você escolhe. Quinto e último ponto: pensamento. O que vem antes do pensamento? Os ouvidos? Os olhos? Jesus falou um negócio fantástico. Ele falou assim: se os seus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Se você for um hipócrita e a luz que há em ti forem trevas, quão terríveis trevas são, você é pior do que o incrédulo. Então fala comigo assim: hoje eu vou sair daqui. O CEO da minha vida. O comando está na minha mão. Aí faz assim: na verdade, tá aqui, ó. Se coloque de pé no seu lugar. Pensamento eu vou fazer com você de pé. Como é que os comunistas fazem para converter as pessoas ao comunismo? Fala comigo assim: repetição. O volume importa. Fala comigo assim: o volume importa. E a qualidade importa. Um sem o outro tem desfalque. Você precisa se encher de qualidade e quantidade para isso te dominar por dentro. Por isso que tem, aquela estratégia que os coaches no mundo inteiro usam. Faça o quadro dos sonhos, o painel dos sonhos. Coloque diante dos seus olhos, para o seu campo de visão, aquilo que você almeja conquistar. Trace metas para que você alcance. Micrometas, metas e macrometas, prazos para você alcançá-las, rotas para você alcançá-las. Então o que é isso? Você se encher com qualidade e quantidade, repetidas vezes. É usar a estratégia que o comunismo usa para o mal, para a gente usar para o bem. Repetidas vezes. O apóstolo tem coisas que ele repete há anos. Por quê? Porque o poder da repetição vai dominando você, vai entrando para dentro de você. Quer ver uma coisa? O sacrifício gera. Agora eu vou te ensinar um negócio poderoso, que você vai ajudar muitas pessoas. Alguém aqui gosta de ajudar pessoas? Diga amém. Amém. Você sabe por quê que o pastor Luiz Guilherme
está crescendo desse jeito na carreira dele? Porque ele é dizimista fiel. Você sabe por quê que fulano comprou aquele carro ali? Porque ele é dizimista fiel. Mas também, né? Beltrana tá conquistando coisas em 1 ano que nem em 10 anos Ciclana conquistou. Mas também ela é dizimista fiel. O que é isso? Estou repetindo de forma natural, fora de contexto. Talvez o assunto tenha esse. Mas eu justifico isso imprimindo na pessoa a origem do resultado que aquela pessoa alcançou. Como profetas, se a gente não coloca fácil na nossa palavra a verdade, nós estamos cometendo o pecado por omissão. Eu pensei que o óbvio, nada se cria, né? Eu ouvi essa frase em algum lugar e peguei isso para mim e virou um lema da minha vida e também da minha liderança. Mas eu não... É até um pecado eu dizer que isso eu peguei em algum lugar que eu não sei onde. Isso veio do Espírito Santo para minha vida. Que é, o óbvio tem que ser dito. Eu carrego isso na minha vida. Ainda mais para nós profetas. O óbvio tem que ser dito. Então, nós temos que aprender a falar naturalmente sobre dízimo, sobre oferta, sobre o sacrifício, sobre a fidelidade, sobre a dedicação da pessoa dentro do santuário, sobre a obediência dela. Por quê? Pessoas inspiram pessoas. Eu não quero vestir a roupa dessa cadeira. Eu quero vestir a roupa da primaz. Meu Deus do céu, que elegância. Pessoas inspiram pessoas. Coisas não inspiram pessoas. Até um segredo para sua rede social, tá? Pessoas inspiram pessoas. Ninguém quer seguir banner. Ninguém quer seguir coisa. Ninguém quer imitar coisa. As pessoas querem o resultado que você tem. Por isso que elas estão dando crédito ao que você fala. Porque elas esperam que uma hora você vai soltar o segredo de você ter chegado onde você chegou. E você, como profeta, precisa apontar os exemplos bons, que são chamados de testemunhos, mas também coragem para apontar os exemplos ruins, que são chamados de testemunhos. E tudo isso você está fazendo o quê? Direcionando o povo de Deus que você cuida ao caminho certo. E se eles errarem, eles estão cometendo um pecado consciente. Eles sabem, porque você alertou. Faz assim para dar certo. Olha lá, fulano deu certo. Se você fizer assim, você tem liberdade para isso. Eu vou continuar te amando como seu profeta, mas vai dar errado. Consciência, saber que sabe. Vitória e derrota está na sua mente. Essa é a grande guerra que você precisa vencer. Todas as outras guerras, na saúde, no financeiro, nos relacionamentos, com pessoas que você ama, todas essas guerras certamente você vencerá, se você vencer primeiro a guerra interna. Dominar a ti mesmo. Então levanta suas mãos para os céus. Fecha os seus olhos. Daqui a pouco você vai orar, mas agora você vai ter um momento de pensamento. Pensa no que você tem pensado. Dá uma conferida aí, uma investigada nos seus pensamentos. Dá uma olhadinha lá na vista do ponto. Como é que você quer ser lembrado quando você morrer? Você está trabalhando para ter esse legado e deixar para a posteridade? Espera aí. Quando você estiver velhinho, você quer terminar como? A palavra de Deus diz que como você começa não é o que importa é como você vai terminar. Se você fracassou 20 anos, 10, 5, 1... ou começou agora e já está se vendo um fracasso, muda esse pensamento para você poder ter força de mudar a sua ação e mudar seus resultados. Você não é o que falam, você não é o que você fez, porque o que você fez por você. Você é a força de Deus que está pronta a agir em você e por você. Você é maior do que você pensa. Sua grandeza não é sua, sua grandeza é de Deus. Qual que é a diferença de um obreiro de sucesso para um obreiro fracassado?
Onde que está essa diferença? Onde? Onde é que está o nascimento da amarração na vida de uma pessoa? Quem que espalha maldição na vida dela? Quem que espalha doença no corpo dela? Quem que espalha maldição na casa dela, nos negócios dela? Quem? É ela mesma. Ela está pecando, desobedecendo as ordens de Deus, ou ela está pecando, desobedecendo as proibições de Deus, fazendo o que Deus proíbe, não obedecendo as ordenanças, ou ela está desobedecendo, não estando na brecha, largando a brecha aberta e culpando tudo que acontece na vida dela. É o diabo, é o Satanás, é o demônio, é o inimigo. É mesmo, se não for, passa a ser. Ele assume o seu lugar rapidinho. Pensa, eu quero que você pense. O fracasso da sua obra está onde? Na sua cabeça. Mas e o sucesso da sua obra está onde? Na sua cabeça. Então põe a mão na cabeça e começa a falar assim: minha cabeça está cheia de sucesso. Minha cabeça está cheia de vitória. O que é que está cheia a sua cabeça? Cabeça vazia é a habitação de Satanás. Começa a encher a sua cabeça aí. Vai enchendo a sua cabeça aí. Enche, meu filho, abre a boca e vai enchendo a sua cabeça. Minha cabeça está cheia de vitória, minha cabeça está cheia de saúde, minha cabeça está cheia de dinheiro, minha cabeça está cheia de sonhos realizados, minha cabeça está cheia de um ministério próspero, minha cabeça está cheia de multidões, minha cabeça está cheia de composições, minha cabeça está cheia de pregações, minha cabeça está cheia de transformações, minha cabeça está cheia de poder, minha cabeça está cheia de poder. O que tem aí nessa cabeça? A boca fala do que está cheio a cabeça. A boca fala do que está cheio o coração. Enche essa cabeça da coisa certa em nome de Jesus. Enche a sua cabeça do que você quer que ela esteja cheia. Alguém tem que encher essa cabeça sua. Eu não vou encher sua cabeça. Eu vou encher a minha. Tudo está na sua cabeça. Diante dos seus erros, das suas limitações, você não é o que você é. Você é o Deus que é em você. Você não é o seu pecado. Você é a identidade do seu Criador, do seu Pai. Davi sabia o caminho de se consertar quando ele pecava. E eu comecei lendo esse salmo e eu quero que você levante suas mãos para os céus, que agora você vai receber ele de uma forma diferente. Eu quero que você ore esse salmo que Davi orou a Deus e registrou para nós. Esse caminho lindo de reconciliação, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas quando a gente tem consciência, sabe, você está pronto para se errar, mesmo tentando acertar. Pedir perdão, corrigir e seguir maior do que você estava antes. Então feche os seus olhos e repita comigo. Senhor meu Deus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.